Hoje vamos falar sobre o mal que acomete cada vez mais pessoas neste final de século. A depressão, que não raras vezes é confundida com uma tristeza simples, com falta de caráter ou com preguiça. Vamos ver que depressão é uma doença que deve ser levada mais a sério. Se não tratada adequadamente, ela pode incapacitar o indivíduo. Depressão é uma doença médica, é um problema de saúde pública que acomete uma parcela significativa da população e se caracteriza basicamente por ser uma tristeza diferente da tristeza habitual, que faz parte da nossa psicologia, do nosso psiquismo, mas é uma tristeza profunda, com melancolia, angústia, sofrimento e que causa incapacitação para o indivíduo. A depressão faz vítimas de todas as idades. Mais comum em mulheres, a doença também acomete homens, crianças e idosos. Eu diria assim, pelo menos 10% da população adulta terá depressão em algum momento ao longo da vida. Existem alguns estudos que mostram até 20%, 25% da população adulta, ou seja, 1 em cada 4, 1 em cada 5 pessoas vai apresentar depressão na vida. Por falta de conhecimento, muitas vezes quem está deprimido não reconhece a doença e acaba se desvalorizando. Por exemplo, recentemente eu atendi um professor que lecionava há muitos anos e que me dizia: eu não consigo mais me colocar perante uma sala de aula, eu não me sinto capaz de lecionar a matéria que tantos anos eu lecionei, me sinto disperso, não tenho atenção, me sinto inseguro para dar a aula. E antes de mais nada, esse paciente se recriminava, né, por estar perdendo as suas capacidades. Na verdade, ele estava doente e nem sequer tinha perdido, de fato, a sua habilidade de dar aulas. Tratado a depressão, ele retomou o curso normal das suas atividades como uma pessoa que sempre foi essa depressão. Com certeza, mais de 50% dos casos de depressão não são diagnosticados e não são tratados por uma série de problemas. Existe um problema do paciente. O paciente e as pessoas não reconhecem a depressão como uma doença. As pessoas sentem, mas não sabem que aquilo se trata de uma doença. Olha, mesmo eu estando ajudando a minha esposa, tentando fazer o possível para ajudar ela, no começo eu chegava até, às vezes havia até alguma discussão, porque até então a gente não sabia exatamente do que se tratava, e ela já tinha esse problema de querer se isolar. A depressão é considerada uma doença multifatorial. Pesquisadores no mundo todo buscam descobrir as causas da doença. Sem dúvida, um dos grandes desafios é desvendar os mecanismos químicos do cérebro. No cérebro de uma pessoa deprimida ocorrem várias disfunções ou alterações neuroquímicas. Esse processo envolve 3 substâncias principais: serotonina, noradrenalina e dopamina, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Outro fator que é foco de estudos é o biológico, ou seja, a implicação genética da doença. Nós não sabemos ao certo como é que se processa essa transmissão de pai para filho, de geração para geração. Mas nós sabemos que existem famílias onde nós encontramos vários indivíduos em várias gerações afetados pela depressão. É muito importante sabermos identificar a doença. Por isso, vamos conhecer alguns dos principais sintomas da depressão. Os sintomas principais, né, que a gente chama seriam o humor triste, tristeza, né, e a perda do interesse ou prazer nas atividades que antigamente a pessoa tinha. Outros sintomas que podem ocorrer: alteração no sono, alteração no apetite, irritabilidade, cansaço excessivo, ansiedade, dificuldade de concentração, entre outros. Não tinha vontade de nada, de nada, de nada. Nada para mim tinha importância, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de fazer nada, nada. Não achava graça em mais nada, nem ler, eu gostava muito de ler. Não tinha mais vontade de ler, assistir televisão, nada. Era só ficar deitada e chorando. As pessoas têm que se conscientizar que se elas têm uma tristeza ou uma perda da satisfação com a vida, e isso começa a se prolongar por vários dias ou semanas, elas devem procurar uma avaliação médica para poder se perceber se isso de fato é uma depressão
e se requer um tratamento adequado, um tratamento medicamentoso para que o quadro reverta integralmente. Não raras vezes, as pessoas deixam de buscar ajuda médica por puro preconceito. Porém, é importante que todos saibam do risco de cronificação da doença. Se o quadro não é tratado de início, se há uma demora muito grande para se fazer o tratamento, há um risco grande de uma cronificação da depressão, que torna o quadro mais resistente aos tratamentos medicamentosos e à psicoterapia e, portanto, de manejo clínico mais difícil. A depressão causa grande impacto socioeconômico. O indivíduo deixa de trabalhar, ele deixa de ter contatos no seu relacionamento interpessoal, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, etc. E isto, como consequência, traz um prejuízo a nível do seu funcionamento global. A depressão te tira da sociedade, sabe, dos seus amigos, de tudo aquilo que você gosta de fazer. A depressão deve ser levada mais a sério. É uma doença cada vez mais frequente. A depressão, ela é uma doença recorrente por essência. Isso significa que o indivíduo que apresenta um episódio depressivo na vida, ele tem a chance de 50% de ter o segundo. O indivíduo que apresenta o segundo, o terceiro episódio na vida, esse risco sobe para 80% a 90% de ter o terceiro ou quarto episódio. Os episódios depressivos começam de forma insidiosa, isto é, os sintomas vão se instalando gradativamente. A depressão pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com a intensidade dos sintomas. Existem desde quadros depressivos leves, onde a pessoa simplesmente se sente indisposta para trabalhar, o trabalho lhe pesa mais, a pessoa não tem ânimo para se encontrar com os amigos, para ir a festas, mas continua, ainda que às expensas de um esforço maior, realizando as suas tarefas no cotidiano. Já as depressões graves, elas podem chegar até o chamado estupor melancólico. O que é isso? No estupor melancólico, a pessoa sequer se alimenta. A depressão também é dividida em aguda e crônica, quanto à forma de manifestação da doença. Aguda que é o episódio depressivo, ele dura, se não tratado, em média de 6 a 8 meses. E a crônica é quando o indivíduo mantém sintomas depressivos ao longo do tempo, isto é, por mais do que 2 anos. Aliás, vale mais um esclarecimento sobre os casos de depressão crônica, também chamados de distimia. São quadros que acompanham a pessoa durante quase toda a vida. É uma pessoa pessimista, negativista, que tudo vai dar errado, é uma pessoa que sempre está se queixando, e ela começa a incorporar esses sintomas como se fossem sintomas, como se fosse a própria personalidade dela. A depressão pode se apresentar de maneiras diferentes. Há casos em que ela é considerada mascarada. É a depressão sem depressão. Ela se manifesta, sobretudo, através de queixas somáticas, dores variadas, cefaleia, indisposição física, né? E essas formas de depressão mascarada são, sem dúvidas, mais difíceis de serem diagnosticadas. Algumas outras formas da manifestação da depressão. Apática. A pessoa fica lenta, introspectiva, inibida. Ansiosa. A pessoa fica muito ansiosa e angustiada. Melancólica. A pessoa se retrai e até seu organismo funciona mal. Delirante. A pessoa perde o contato com a realidade. Vamos ver agora como se dá o processo de diagnóstico da depressão. O diagnóstico da depressão é feito basicamente pela entrevista do médico com o paciente ou com os familiares, e a partir dos sintomas típicos da depressão, isso permite ao médico fazer um diagnóstico. Para você fazer um diagnóstico de um episódio depressivo, você precisa da presença de pelo menos 5 sintomas num período de 2 semanas, sendo que pelo menos um desses sintomas deveria ser tristeza ou depressão, ou a perda do interesse e do prazer nas atividades rotineiras. Muitos pacientes apresentam sintomas físicos, a chamada somatização, por exemplo, dores, cansaço, queixas muito inespecíficas. E isto dificulta, muitas vezes, o diagnóstico. Vale mais um alerta quanto ao diagnóstico. É preciso identificar, antes de mais nada, se a depressão é primária ou secundária a uma outra doença.
Então, o psiquiatra, ele terá necessariamente que fazer ou solicitar uma série de exames complementares quando diante do paciente deprimido, no sentido de saber se por detrás daquela depressão existe, por exemplo, uma doença da tireoide, um hipotireoidismo, se existe uma outra condição consuntiva, dei o exemplo do caso das neoplasias, do câncer. Algumas outras doenças que podem desencadear a depressão: distúrbios neurológicos, distúrbios hormonais, doenças cardiovasculares, além de alguns tipos de medicamentos. O álcool e o uso de drogas, em geral, eles estão associados à manifestação depressiva. O álcool é reconhecidamente um dos fatores exteriores, externos ou exógenos, como nós chamamos, que desencadeiam a depressão com mais facilidade. Vale mais um esclarecimento. Alguns fatores considerados estressantes também podem provocar alterações psíquicas que podem desencadear ou precipitar um quadro depressivo. Vamos ver alguns deles. Perda de uma pessoa querida, perda de emprego, separação conjugal, solidão ou constatação de doença grave. Agora, vamos esclarecer uma das principais dúvidas que cercam o tema. Qual a relação entre depressão e suicídio? Uma das características da depressão são os pensamentos ruins, as ideias pessimistas. E muitas vezes essas ideias podem se transformar em ideias suicidas, principalmente quando o indivíduo se sente desamparado e se sente sem esperança em relação ao seu futuro. Você, quando está deprimido, você chega num estágio que você quer mesmo é morrer, sabe? Tem pessoas que têm coragem de tirar sua própria vida. Eu não tive, graças a Deus. Então você precisa pedir socorro mesmo, sabe? Foi o meu caso, pedir socorro para sair dessa situação. Segundo pesquisas, a frequência de tentativas de suicídio varia de 15% a 20%. E em 10% dos casos, a pessoa deprimida consegue acabar com a própria vida. Então, toda pessoa que tem uma depressão ou que se suspeite que está deprimida e fala sobre suicídio, de algum plano, de alguma forma de procurar a morte, as pessoas que estão ao redor devem se alertar e tentar encaminhar essa pessoa para um tratamento com a maior rapidez possível. É coisa do passado aquela história de achar que depressão não tem solução. Depressão é uma doença que tem tratamento. Portanto, resistir e deixar de buscar atendimento médico é um grande equívoco. Porque hoje em dia, com os recursos que nós temos às nossas mãos, 80% das manifestações depressivas são perfeitamente curáveis, tratáveis, controláveis por um tratamento bem orientado, por um tratamento bem feito. O tratamento da depressão pode ser dividido em duas abordagens principais: medicamentosa e psicoterápica. Os medicamentos antidepressivos, eles atuam no sistema nervoso central, no cérebro, promovendo alterações neuroquímicas, principalmente na serotonina e na noradrenalina, que são os chamados neurotransmissores. Eles aumentam a oferta dessas substâncias entre as células cerebrais, os chamados neurônios, e isto promove uma série de processos dentro da célula que se traduzem pela melhora da depressão. O tratamento medicamentoso da depressão contempla 3 fases. Uma fase que seria a fase aguda, que é aquela fase de ataque aos sintomas, tá? E que dura mais ou menos algo como 2 a 3 meses. Uma fase de manutenção, porque uma vez que a pessoa melhore em 2 a 3 meses, não convém suspender o tratamento. Se você suspendeu o tratamento muito rapidamente, o risco dessa pessoa ter uma recaída no quadro é muito grande. Então a gente faz um tratamento de ataque por 2 a 3 meses, depois faz uma fase de manutenção por mais ou menos uns 6 meses. Já aquelas formas recidivantes vão precisar de um tratamento preventivo. E as distimias, que são depressões crônicas, muitas vezes também vão necessitar um tratamento mais prolongado. No entanto, eu acho que é o médico, em cada caso individual, que vai poder estabelecer com maior precisão a duração do tratamento. Não se esqueça, medicamento para depressão só prescrito pelo médico. E no aparecimento de qualquer efeito colateral, não interrompa o tratamento por conta própria. Consulte o médico.
Agora eu estou levando a sério, falei, não quero que volte mais, não quero ver que se cura dessa vez e não volta mais, né? Se eu consigo ficar livre dela. O sucesso do tratamento depende muito da adesão do paciente, que deve estar muito bem informado. Vamos, portanto, esclarecer mais algumas dúvidas. A medicação faz efeito imediato? O início da ação do antidepressivo demora em torno de 7 a 14 dias, na maioria dos casos. Então, o efeito não é imediato. Isso deve ser explicado ao paciente, porque muitas vezes ele espera um efeito imediato, como se ele tomasse um analgésico para dor de cabeça e sente o efeito imediatamente. Então, é preciso orientar a pessoa para que ela não desista do tratamento logo de cara. E eu tomo um medicamento que me dá o meu equilíbrio, eu fico com o meu equilíbrio legal, já enxergo as coisas, já tenho vontade de fazer tudo aquilo que eu gostava, sabe? De sair, de cuidar dos meus filhos, do meu marido. Você volta à sua vida normal, à sua rotina normal. Outra dúvida comum. Os medicamentos para a depressão causam dependência no paciente? Vamos ver uma orientação. Os antidepressivos, eles não causam dependência. É diferente, que eles são diferentes quimicamente de outras substâncias que têm esse potencial de provocar dependência. Os medicamentos antidepressivos também não são substâncias euforizantes, ou substâncias que vão dar barato, ou vão provocar sensação de prazer ou alegria excessiva, etc. Os medicamentos antidepressivos, eles agem apenas em indivíduos que têm depressão. E o tratamento tem um começo, um meio e um fim. E atenção, evite bebidas alcoólicas durante o tratamento. O álcool pode agravar a depressão e causar sérios efeitos colaterais. A duração do tratamento varia de acordo com cada caso. Não há regras que funcionem para todos. Em alguns casos, a gente tem que admitir que o tratamento precisa ser crônico também, né? E muitas vezes para o tempo de vida. A semelhança do que ocorre, por exemplo, com o diabetes, com a hipertensão arterial sistêmica e com muitas outras condições na medicina. Eu acho que quem tem que tratar, que tem jeito de melhorar, assim, né? Se você lá abandonar, aí sim. Se você abandonar, largar e não levar o tratamento adiante, aí vai ficando cada vez pior, né? Então, o ideal é quem está próximo, quem está participando desse tratamento, dessa ajuda, tem que estar ciente de tudo e procurar também dividir as coisas e mostrar o caminho também, né? E não se esqueça, nunca se automedique. Isso só prejudica a sua saúde. A automedicação não é recomendada, porque nós sabemos que se um medicamento foi benéfico ou foi útil para uma pessoa, isto não significa que terá o mesmo efeito nos outros indivíduos. Pelo contrário, pode haver até riscos maiores nos outros indivíduos. Agora vamos conhecer melhor o papel da psicoterapia no tratamento dos quadros de depressão. As abordagens psicoterápicas complementam o tratamento medicamentoso e visam ajudar o paciente a reverter os pensamentos negativos que ele tem em função da depressão. Diversas formas de psicoterapia têm sido empregadas, dentre elas a psicoterapia cognitiva, que tem sido muito estudada nos últimos anos, que é uma forma de terapia relativamente breve, né? Voltada, digamos, para a parte consciente da personalidade e que, de fato, ajuda claramente os pacientes com metas definidas, né? Também pode fazer parte do arsenal de tratamento para determinados casos o processo de eletrochoque. A adoção ou não do método só pode ser definida pelo médico. O eletrochoque ele foi introduzido na década de 30 como um recurso muito importante, quando ainda não havia outros medicamentos, para o tratamento das depressões graves, ditas melancólicas. E até hoje a estimulação elétrica se faz necessária naqueles quadros mais resistentes ao tratamento. A família do paciente deprimido nem sempre sabe o que fazer. Uma dúvida frequente diz respeito à internação. Ela é necessária? Quando? Vamos ver. Hoje em dia, a maioria das depressões é tratada mantendo-se o paciente na sua casa, com a sua família e em consultas ambulatoriais. Algumas condições exigem internação. Por exemplo, quando o paciente tem um grave risco de suicídio,
Outra condição que pode exigir internação é o estado de estupor melancólico, quando o paciente não consegue mais se alimentar, não toma banho, não se movimenta. A decisão deve ser orientada sempre pelo médico. Agora um alerta especial aos pais. Muita atenção, porque a criança também pode ser acometida por depressão. A depressão na infância e na adolescência devem ser tratadas e tratadas por especialistas. O psiquiatra infantil é o profissional indicado para o tratamento desses casos. Cabe aos pais a observação detalhada de qualquer mudança no comportamento dos filhos. Ou seja, a criança que se retrai, se isola, se torna agressiva, perde o sono, perde o apetite, apresenta dificuldades de relacionamento escolar com os amigos, etc., etc. É uma criança que deve ser avaliada para ver se ela não está apresentando manifestações depressivas já precocemente. Vale um alerta também sobre a depressão em pessoas idosas. Por incrível que pareça, tem gente que associa velhice e depressão como uma situação normal, e isso não é verdade. Os quadros depressivos no idoso, com alguma frequência, não se manifestam pela tristeza, se manifestam muito mais por queixas físicas, por exemplo, apatia, fadiga excessiva, perda dos interesses, uma falta de motivação para executar as tarefas do dia a dia. Se não for bem investigado, o que vai se achar é que aquilo é normal para o idoso só porque ele é idoso, e daí se deixa de tratar um quadro que é potencialmente tratável e curável. O tratamento da depressão no idoso também contempla a abordagem medicamentosa e psicoterápica. Os medicamentos devem ser prescritos pelo médico após a avaliação criteriosa das condições físicas do paciente. A psicoterapia, no caso a terapia cognitiva ou a terapia interpessoal, tem resultados excelentes em pacientes idosos com depressão. É uma opção muito boa para esses pacientes. Independentemente da idade, o fato é que a depressão compromete a saúde e a qualidade de vida. Por isso, o ideal é buscar ajuda e tratamento o quanto antes. O tratamento, deve ser feito o mais precocemente possível, porque quanto mais tempo a pessoa fica deprimida, ela vai ter uma tendência maior à cronificação e à maior dificuldade da remissão, ou seja, da cura do paciente. Vale também esclarecer: depressão não se combate apenas com pensamento positivo e força de vontade. E outra coisa, a pessoa deprimida nem sempre consegue reagir aos estímulos da família e dos amigos. Por mais força de vontade que você queira, você não consegue levantar. Quando ela ataca mesmo, na dentro, não, eu vou falar pensamento positivo, resolve. Tenta, não resolve, não. Não adianta a pessoa que está ao teu lado, não, reage, você tem que reagir, você não consegue. Você não tem energia para isso. Aqui é importante assinalar que nas depressões quase sempre existe um componente de culpa excessiva e inapropriada e de autorrecriminação. A pessoa se julga responsável por males ou se julga um peso para a família e assim por diante. O carinho, o apoio, a solidariedade da família, na dose certa, ajudam muito no tratamento do paciente. Vamos ver uma orientação. Deve-se evitar as críticas, deve-se evitar os comentários negativos a respeito do paciente. A família tem que compreender que é uma doença e que aquilo vai ser melhorada com o tratamento. A família tem que dar um apoio e esse apoio é fundamental para a melhora do paciente. O apoio da sua família, dos seus amigos é muito importante, é vital para que você não perca o estímulo da vida, sabe? É vital. É muito importante que o próprio paciente também aprenda, aos poucos, a lidar com o momento da crise de depressão. E para ajudar nessa tarefa, vamos ver algumas dicas. O indivíduo que está passando por um episódio depressivo, por um estado depressivo, ele deve, primeiro, saber das suas limitações. Não adianta querer ter uma exigência maior, porque nós sabemos que a depressão compromete a vontade, a capacidade de realizar atividades. O paciente também deve manter a alimentação, conviver com outras pessoas, evitar decisões importantes, lutar contra pensamentos negativos, aderir ao tratamento, respeitar seus limites e ter paciência. E não adianta você ter vergonha dessa tua situação, você tem que enfrentar, sabe, falar, bom, eu tô com depressão e vamos ver o que pode ser feito, vamos pro médico, vamos
procurar a cura, porque existe. O médico exerce um papel muito importante junto ao paciente e à família, uma relação que exige dedicação e respeito. Nós temos que sempre ter em mente que, na realidade, nós não tratamos de doenças, mas nós tratamos de pessoas doentes. E esse tratamento tem que ser um tratamento integral, que aborde todos os aspectos envolvidos na manifestação daquela doença naquela pessoa em particular. Você tem que ter muita paciência, muita vontade de se curar, muita vontade, sabe? A partir do momento que você decide ir ao médico, então você tem que estar junto com o teu médico. Fala, eu vou me curar, eu vou me tratar e vou ficar legal como eu estava antes. Então é muito importante você também querer. Consulte o seu médico ou anote alguns locais para obter mais informações sobre depressão. Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 3069 6648. Programa de Doenças Afetivas da Escola Paulista de Medicina. Telefone 011 570 6784. Hospital do Servidor Público Estadual. Telefone 011 574 0211, ramal 1380. Unidade de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo. Telefone 0800 55 6811. O conhecimento é nosso melhor aliado. Agora que sabemos que depressão é uma doença que pode e deve ser tratada, não se justifica adiar a busca pela felicidade. A alegria de viver, a vontade de fazer, podem e devem ser recuperadas. Não devemos ter medo nem preconceito. Depressão tem tratamento.